Olá, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Aqui é o Pastor Marcos e eu quero nesta tarde estar meditando com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como podes um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluias. Esse texto ele fala de um encontro, né? Que um homem chamado Nicodemos, um homem que era mestre em Israel, e este homem queria conversar com Jesus, então ele foi até a noite, procurou um momento oportuno onde o Senhor Jesus não estava na correria do dia a dia e quis conversar com ele, quis interrogá-lo, quis saber mais, né, sobre o Senhor, sobre a obra. E o Senhor Jesus fala para ele algo muito interessante. O Senhor Jesus ensina para Nicodemos que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Senão nós nem poderemos ver o reino de Deus. Você vê que Jesus no começo ele fala, olha, quem não nascer na água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Temos que nascer do Espírito, nós temos que nascer na água para poder adentrar dentro do reino, para usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nicodemos ele era um mestre. Nicodemos ele era um fariseu. Um fariseu era uma pessoa que jejuava 2 vezes por semana. Era uma pessoa que entregava o dízimo de todas as suas primícias, de toda a sua renda. Um fariseu era uma pessoa que estava constantemente dentro do templo, fazia suas orações, fazia obra social. A Bíblia diz que o fariseu acreditava em anjo, acreditava na ressurreição dos mortos. Eles eram pessoas, né, que vamos dizer, que se vivessem entre nós hoje, eram tidos até mesmo como espirituais, porque eles criam em muitas coisas. Eles não criam no Messias, né? Eles não acreditavam que o Senhor Jesus era o Messias. Mas dentre todas as seitas que havia, os partidos religiosos que havia, os fariseus eles eram os mais espirituais porque eles acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, acreditavam até mesmo na pessoa do Messias, que o Messias eles viriam. Estavam cegos por causa da religiosidade e se achavam santos, né? Tanto é que fariseus significa separados, eram pessoas separadas, eram aqueles que se achavam mais santos que os outros, enfim, eram pessoas que se achavam, como eu posso estar te explicando, que eram pessoas preparadas para o reino de Deus, para usufruir do reino de Deus. E Jesus fala, não, você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Nascer da água é o arrependimento. É um processo onde você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece que você é um pecador, e aí então você testemunha publicamente que você é um pecador, que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi em teu favor para a tua vida, e testifica publicamente que você se arrependeu dos seus pecados, então você desce as águas. É um testemunho público, é algo maravilhoso, é algo lindo, né? E nascer do Espírito é a garantia. É o penhor da nossa salvação, é a garantia que Deus nos dá, que você, né, faz parte agora da família de Deus por causa do sacrifício de Jesus, então você se torna morada do Espírito Santo, você se torna moradia de Deus, você se torna participante da natureza divina. E aquele homem, ele não entendia aquilo, porque ele se achava que os seus atos eram atos de justiça, ele se apoiava na sua própria justiça, não reconhecia que ele era um pecador. Talvez se Jesus tivesse virado para ele e falado assim, ó Nicodemos, né? Tá vendo aquele homem
que é pecador, aquele publicano, está vendo aquela prostituta, está vendo aquela pessoa, ele precisa nascer de novo, ele precisa se arrepender, ele talvez entenderia o que Jesus estava dizendo. Mas ele, para si, ele não entendeu, porque ele se apoiava na sua própria justiça. Ele era um mestre de Israel. Ele era uma pessoa que, se vivesse entre nós, por exemplo, nos dias de hoje, você não ia ver Nicodemos ligando o som da casa dele nas maiores alturas, depois das 10 da noite, né, ouvindo músicas que incomodam os vizinhos. Você não veria Nicodemos jogar o lixo na tua porta, você não veria Nicodemos envolvido em confusão, você veria ele pagando todos os seus impostos, você veria ele indo na igreja, você veria ele participando do círculo de oração. Você queria ter uma pessoa como essa na tua igreja, andando com você, pessoa de bem. Só que o problema dele era que ele se apoiava na sua justiça. Como de muitos hoje. Quantos Nicodemos existem hoje? Quantas pessoas acham que não precisam nascer da água e do Espírito porque se apoiam na sua própria justiça? Acham que pelo fato de pagarem os seus impostos, acham que pelo fato de trabalharem, acham que pelo fato de serem cidadãos de bens, acham que pelo fato, sabe, de não cometer nenhum ato ilícito, já lhe é garantido a entrada no reino de Deus. E não é desse jeito. Ser honesto, ser uma pessoa justa é o dever de todos nós na realidade. Não é uma virtude que você fala, olha como ele... Não, é um dever de toda criatura. Só que isso não é o suficiente, porque a Bíblia fala que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos imundos. Deus, ele fala na sua palavra que ele olha para a terra e ele procura um justo, alguém que faça o bem, e não acha ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, não importa quem seja a pessoa. A diferença está nas consequências que o pecado nos traz. Uma é a consequência de quem mata, outra é a consequência de quem mente, outra é a consequência de quem adultera, mas tudo é pecado. E a palavra do Senhor fala que quando eu e você caímos em um deslize, em um pecado, qualquer que seja, nós somos culpados de todos. Porque Deus não faz distinção. Pecado é transgressão. Pecado é você quebrar a lei de Deus, é ferir as regras que o próprio Deus estabeleceu pela sua santidade. Então, todos nós andamos nesse mesmo barco. E Nicodemos não entendeu isso, e Jesus, ele foi muito claro e incisivo. Precisamos nascer da água e do Espírito, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer o nosso estado, sabe? Precisamos reconhecer quem nós somos, precisamos ser guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, que nos leva a uma vida de santidade, que leva uma vida onde eu e você vamos andar diante dos preceitos de Deus, guiados por Deus, dirigidos por Ele, não pelos nossos sentimentos, não pelas nossas emoções, não pelos nossos achismos, não pela nossa justiça. Não, nós temos que andar pela justiça de Deus. Cristo, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser justificados, declarados justos diante de Deus. Sabe, para que nós pudéssemos ter força para dizer não contra o pecado, contra toda e qualquer transgressão. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a capacidade de eu e você andarmos no reino dele, de usufruir tudo aquilo que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Não sejamos como Nicodemos, não tenhamos a síndrome de Nicodemos, de acharmos que nós, pelos nossos atos de justiça, somos merecedores. Não. Eu e você não somos merecedores de nada. Tudo que nós possuímos foi pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que viu que eu e você não tínhamos condições, sabe, de ir para o céu pelos nossos próprios méritos, que ninguém tem condições de ir para o céu pelos seus próprios méritos. Por isso ele enviou a Jesus. E aí o Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo de João, lá no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Através de Jesus, eu e você, nós temos vida eterna. Através de Jesus, eu e você podemos entrar no reino de Deus, viver no reino de Deus, ter uma nova vida, nascer da água, nascer do Espírito e andarmos na presença dEle, com Ele. Podemos usufruir da sua presença em nossas vidas, ouvir a sua voz, sabe? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário está à nossa disposição, está na minha disposição, à tua disposição. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, tome hoje. Reconheça que você não é merecedor de nada, que eu e você nós somos pecadores. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para mudar a nossa história de vida. Foi para mudar a nossa situação. Ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem é maravilhoso, mas é o dever de todo ser humano. É o teu dever, é meu dever sermos honestos. É o meu dever, é o teu dever pagarmos nossos impostos. É o meu dever, é o teu dever cumprirmos todas as leis dos homens e as leis de Deus. Mas isto não garante a nossa salvação. Somente Cristo garante a nossa salvação. Somente o arrependimento genuíno garante a nossa salvação. Somente quando eu e você nascermos de novo da água e do Espírito, então nós poderemos entrar no reino de Deus, vivenciar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Entregue a tua vida a Cristo neste momento. Reconheça que você não é merecedor de nada. E seja grato a Ele, porque Ele lá na cruz do Calvário levou sobre si as tuas dores, os teus pecados, tudo que havia contra a tua vida, Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele já te deu salvação, Ele já te deu libertação. E é muito simples nós alcançarmos a salvação de Deus. É crer no coração que Jesus morreu para te salvar e confessar com a tua boca. E aí então você herda a vida eterna. Se você ainda não teve essa experiência com Cristo, faça essa oração agora comigo. Faça essa oração de confissão e de arrependimento. Entregue a tua vida a Ele. Feche o teu olho agora. E repita comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que nenhum ato que eu tenha cometido, que eu tenha feito, me dá o direito de ir para o céu. Mas eu posso herdar a salvação eterna pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Por favor, Senhor Jesus, me limpa de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu rompo com toda e qualquer obra do mal na minha vida e eu me arrependo. E reconheço o Senhor como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida. Por favor, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Por favor, Senhor, faça-me, Senhor, que hoje eu seja uma nova criatura, para que eu possa, Senhor, nascer da água e do Espírito. Senhor, por favor, dá-me do teu Espírito para que possa morar em minha vida, para que possa me limpar, me purificar, para que possa me conduzir nos retos caminhos do Senhor. Eu te agradeço, porque através de ti eu posso ter salvação. Através de ti eu herdo a vida eterna. Através de ti eu posso usufruir de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque a partir deste momento eu me torno um cidadão do reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que a partir desse exato momento você se torne uma nova criatura. Que a partir desse momento você possa usufruir, entrar no reino de Deus e caminhar com Cristo e andar com Ele. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.